Hoje, Dia Internacional da Mulher, a Flávia Gatto, ex-namorada do Cellbit, mais conhecida como Sassá, decidiu se pronunciar sobre a carta aberta que o streamer publicou no dia 13 de fevereiro. Ela postou um vídeo intitulado 19 páginas não apagam minha história, onde a todo momento reafirma que viveu um relacionamento abusivo com Cellbit e que é uma sobrevivente. Um dos momentos chocantes do início do vídeo é quando ela mostra um print em que ele ameaça destruir a imagem dela. Sassá conta que nessa época eles chegaram a terminar porque ele queria que ela apagasse o seu canal, como prova de que não queria se aproveitar da fama dele, mas a mãe dela interviu por considerar aquilo um pedido abusivo. Para comprovar isso, Sassá mostra o print de uma mensagem que Cellbit enviou para a mãe dela depois do término. Confira os trechos. Sei que tudo isso começou com a Flávia indo chorar até você, fazendo drama sobre como eu obriguei ela a deletar as coisas dela, como eu sou possessivo obsessivo. Aqui ele admite que ele foi possessivo e obsessivo, aqui ele admite que ele obrigou, né? Porque ele obrigou, de fato, ele me obrigou a deletar o meu canal, a privar as minhas coisas. O fato de você pagar as contas dela não te faz dona dela, muito menos te dá o direito de se intrometer nas relações e decisões. Eu não pedi pra minha mãe escutar, ela viu que eu tava mal, ela pegou o fone e de qualquer forma, se eu falasse pra minha mãe escutar e intervir, eu não estaria errada, porque o que estava acontecendo ali era uma situação de abuso. E comunicar isso para outras pessoas é extremamente importante e eu recomendo que vocês façam. Já perdi a conta das inúmeras vezes que ela reclamou e falou para mim como você é opressora e trata ela como se fosse uma criança. Eu vejo isso acontecendo. Não só a você, como a irmã dela também tratam ela como se fosse um bicho de estimação. Nessa conversa vocês vão ver mais vezes que ele tenta criar um distanciamento entre eu e a minha mãe. Não acho que você seja a culpada pela nossa relação acabar. A culpada, obviamente, era eu. Ela te usou para tentar me intimidar, sabendo que eu nunca seria desrespeitoso com você. Ela realmente contava que eu fosse ficar intimidado e dar para trás sobre a decisão de querer me proibir a fazer vídeo, tanto que quando você foi embora, ela tomou como garantido que eu já tinha tomado a decisão dela fazer vídeo. Então aqui ele deixa claro que a decisão era dele se eu fazia vídeo ou não. Ela claramente nunca teve grandes planos para vir para Porto Alegre, pois ela se dedicava muito mais às provas de vestibulares de São Paulo do que as de Porto Alegre. Inclusive, eu mesmo tive que passar horas convencendo ela a fazer vestibular de medicina no Sul. E de fato, ele ficou horas me convencendo, me vencendo no desgaste mesmo, a ceder a mais de uma situação e não só essa questão da faculdade. O papo de você estar tirando uma chance da nossa família de ganhar dinheiro é a maior prova que você... Ele tá falando isso pra minha mãe, tá? Mesmo que inconscientemente, quer que sua filha utilize a influência que ganharia comigo para benefício dela. De onde eu vou tirar a confiança de uma pessoa que não pode esperar alguns meses para estabilizar uma relação para continuar fazendo um hobby? Eu tenho vários hobbies e abandonaria qualquer um deles por ela. Aqui ele também acusa a minha mãe, né? Ao contrário de você que se meteu nas relações pessoais da sua filha e arruinou o relacionamento que ela tinha comigo, mesmo que tenha sido manipulado por ela para fazer isso. Mesmo depois disso, Sassá conta que em outubro de 2015, ela privou os vídeos do seu canal para provar que não estava interessada na popularidade que ele poderia proporcionar a ela e para que eles pudessem ficar juntos. Em primeiro lugar, eu quero confirmar mais uma vez que em outubro de 2015 eu apaguei os meus vídeos e privei o meu canal e as minhas contas de redes sociais para tentar provar para ele que eu não sou interesseira. Ela também revelou conversas que mostram que ele tinha ciúmes de atitudes que ela teve, mesmo antes de conhecê-lo. Ele chega a me xingar e a me cobrar por ter enviado cartinhas no Natal de 2014 para os meus colegas do LoL. Notando que isso era um ano antes, eu não conhecia o Rafael e eu e o Yang nem tinha esse interesse entre a gente, não tinha se desenvolvido ainda. Ele pegou um ranço de um cara que era da comunidade de LoL, que eu vou censurar pra proteger ele, porque nada a ver. O Rafael perguntou pra mim, do que você quer que eu te chame? Aí eu falei, me chama de Flavinha, porque ninguém me chama assim, só uma professora. Ele me chamou de mentirosa, porque ele descobriu que esse colega de trabalho me chamava de Flavinha também. E aparentemente isso era o suficiente, provas pra dizer que eu era mentirosa e que eu só traía e mentia, que eu era infiel e mitomaníaca. Isso fez eu me isolar dos meus colegas, né, meus amigos, colaborações. Eu precisava manter distância de todos para demonstrar que não estava traindo ele com essas pessoas e que ele não tinha com o que se preocupar. Sobre uma das histórias que Cellbit contou na carta,
Sassá também deu a sua versão. Ela contou que se trancava no banheiro porque tinha medo dele, já que ele sempre surtava e brigava por nada, principalmente por ciúmes. Eu me trancava no banheiro porque eu tinha medo dele. Eu nunca sabia como ele ia reagir. Ele explodia por literalmente qualquer coisa. Qualquer coisinha mínima era motivo pra ele brigar comigo. E eu tinha medo dele. Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar onde você pode apostar dinheiro real em jogos como Crash e Double. Você deve ter 18 anos ou mais para jogar. Crash é um jogo muito fácil de jogar. Você aposta dinheiro, vê o multiplicador subir e faz o saque quando está satisfeito com seus ganhos. Você pode ganhar até 100 mil reais em uma única aposta. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para saques, você pode usar saques bancários, que é uma maneira fácil e segura de colocar os fundos em sua conta bancária rapidamente. Inscreva-se agora com meu código especial TRETA e receba um bônus. Enquanto isso, Sassá também já expôs que nesse mesmo dia em que ela se trancou no banheiro, foi expulsa da casa dele por ciúmes e suas coisas foram jogadas fora. Na carta, ele diz que deixou os pertences dela na garagem, mas Sassá afirma que na verdade ele jogou tudo no lixo da garagem. Nesse episódio do Twitch, eu não me tranquei no banheiro dele. Eu fui expulsa. Ele não deixou as minhas coisas pra eu pegar na garagem, ele jogou as minhas coisas no lixo que ficava na garagem. E a história foi a seguinte. Eu tinha um amigo muito querido, que é meu amigo ainda hoje em dia, o Guto. Era amigo de longa data, era meu duo, a gente conversava quase todo dia, a gente era muito amigo. Obviamente, Rafael se incomodou, que nem ele se incomodou com todos. Ele mandava e desmandava com quem eu podia conversar ou não. E o Guto era uma pessoa que eu insistia muito pra ele deixar eu continuar conversando, que eu queria manter. Nesse episódio, que ele tenta falar que ele colocou educadamente as minhas coisas na garagem, ele tinha recém se mudado pra São Paulo e ele me chamou pra ir lá ficar com ele e eu fui. Na época a gente tinha o mesmo modelo de celular, que era um Moto G podrinho assim, basicão. Ele acordou de manhã e eu tenho sono leve, então eu acordei também. Aí ele fez assim com o celular e falou, tô indo no banheiro. E eu assim, de consciência limpa, pô, eu fui dormir. Eu acordei aos berros, porque ele encontrou a mensagem que eu tinha mandado pro Guto, falando que eu não ia mais ser amiga dele, que eu queria fazer dar certo entre eu e o Rafael. Até hoje eu não entendo porquê. Eu acho que tem algo a ver com ele ter se sentido exposto de eu falar o motivo, né? E ele me expulsou da casa dele. Ele jogou as minhas coisas no lixo e eu fiquei chorando na pracinha que tinha na frente da casa dele até ele deixar eu subir de novo. Daí ele até foi comigo, a gente foi até a garagem olhar o lixo, já não tava mais minhas coisas lá. Daí a gente teve que conversar com a equipe de limpeza. Uma das moças tinha visto lá, pegou e guardou porque ela ia dar pra filha dela, a gente conseguiu recuperar. Em seguida, a influenciadora também mostra o print de uma conversa com um amigo de quem Selbit teve ciúmes, em que ele diz que o streamer deixou de ser o namorado dela e virou seu dono. O que é mais importante nessa conversa toda é que ele fala, mas Sassá, tem muita coisa que você precisa aprender ainda sobre tudo isso que aconteceu, não para mudar algo entre a gente ou com o Selbit, mas para levar pra vida. E o principal é que você tem que se amar mais. Nunca deixar alguém fazer isso na sua vida. Ele praticamente parou de ser seu namorado e virou seu dono algumas vezes. Hoje em dia a gente é amigo. Eu tinha um dono, eu não tinha um namorado. E ele mandava e desmandava em mim do jeito que ele quisesse. Ele fazia o que ele queria no nosso relacionamento. Respondendo a outro ponto da carta, Flávia revela que só descobriu a assexualidade de Selbit em 2018, mas afirma que eles nunca conversaram abertamente sobre isso. Ela também conta que fazia pedidos para que ele fosse ao médico, porque as relações íntimas dos dois duravam 40 minutos e isso a deixava machucada. Por isso, ela falou em agressão sexual no tweet que causou a confusão. Mas ao mesmo tempo, Sassá garantiu que as relações sempre foram consensuais. Eu só descobri a sexualidade dele em 2018. Tanto que no print tá escrito 2018. E eu indo perguntar pra ele se ele era assexual, que foi uma informação que eu recebi de terceiros. Mas essa conversa não rolou durante o nosso relacionamento. Até porque, mais de uma vez no nosso relacionamento, eu fui reduzida a ser só sexo. Eu nunca humilhei ele por ser assexual. Não era algo que a gente conversou sobre. No print que ele usa como prova, é literalmente eu só respeitosamente perguntando. Eu tinha um problema com ele. Ele fala que eu ficava forçando ele a fazer exames. Na verdade, eu pedia pra ele ver se estava tudo bem com a saúde dele e tal, porque as nossas relações
E eu não acredito que eu tô tendo que falar isso publicamente na internet. Duravam em cerca de 40 minutos. O que qualquer pessoa com vagina vai saber. Causa lacerações que sangram, ardem, enfim. Eu ficava machucada. Eu não falava isso pra ele porque eu achava que o meu objetivo ali era fazer ele ficar feliz e satisfeito, manter ele bem. Eu não sabia que isso rolava por conta da sexualidade dele. Eu até fico meio triste dele não ter conversado isso comigo antes. Eu sei que essas coisas demoram pra amadurecer dentro da gente. E eu estendo total minha simpatia, mas eu queria muito que ele tivesse falado isso dentro do relacionamento, porque teria me poupado de muita coisa. Voltando pro tweet, é no contexto de sentir dor por um tempo prolongado e não ter a força ou a confiança pra me impor que eu usei o termo agressão sexual no meu tweet. Por falta de palavras pra definir melhor. Nunca me referi a atividades forçadas, tanto que eu era completamente submissa, isso era algo que eu me prestava a fazer, independente de como eu me sentia pessoalmente com isso. Eu nunca nem disse que a agressão que eu sofri era só por parte dele, porque de certa forma foi uma agressão de mim pra mim também. Simplesmente doía muito e eu não sentia que podia falar, porque aquela era a minha função. Tanto que no próprio tweet eu digo que eu normalizava o que aconteceu, né? Não sei porque todo mundo pulou direto pra conclusão de que eu tava acusando ele de estupro ou coisas mais graves, tendo em vista que a agressão sexual é um termo bem amplo. No final, Sassá lamenta ter que fazer esse vídeo. Ela afirma chorando que nunca vai conseguir se desvincular dessa história e explica que todas as vezes que desabafou sobre isso foi no intuito de se livrar desses traumas. Ela também garante que nunca quis prejudicar a carreira de Cellbit e pede que o público não ataque o streamer e nem a sua namorada, afirmando que só fez esse vídeo para restaurar a sua honra. Eu passei 7 anos tentando me curar de perder meu canal, de perder meus amigos, meu trabalho, meu psicológico, juntando caquinho por caquinho mesmo. E agora que ele puxou de volta, parece que nunca mais vai curar. Se era esse o objetivo do PDF, ele conseguiu. Eu nunca mais vou conseguir me desvincular disso publicamente. Se antes eu já não conseguia, então imagina agora. E tá bem longe de mim querer acusar que ele contava essa mesma história no PDF por trás das cortinas, mas eu vi colegas de trabalho e amigos virando as costas pra mim, um por um, ao se aproximar dele, e isso sempre foi uma grande interrogação na minha cabeça, porque eu não sabia o porquê daquilo. No fim, eu nunca quis comprometer o trabalho e vida pessoal dele. Muito longe disso, eu quero ele bem e que ele nunca mais faça com alguém o que ele fez comigo. Fico um pouco mais tranquila com relatos de amigos próximos dele de que isso não acontece mais. Quero incentivar a todos que continuem consumindo, curtindo, assistindo o que for que te faz bem. E na boa, de uma vez por todas, eu só queria poder fazer o que precisava fazer para sobreviver e superar todos os traumas que carrego até hoje. Não acho que eu lidei da forma perfeita, mas eu fiz o que eu precisava para sobreviver e era o meu melhor na época, e eu preciso aceitar e entender isso. E só deixando claro, eu não quero que ataquem ele, e muito menos ataquem a namorada dele. Minha única intenção com esse vídeo é restaurar minha honra. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima!